tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, é domingo, dia do Senhor. Neste domingo a igreja faz memória, claro que hoje é dia por excelência do Senhor, mas no calendário litúrgico nós lembramos também São Francisco de Assis, o grande santo da caridade, que colocou-se inteiramente a serviço do outro, vivendo inteiramente, gastando toda a sua força em prol do irmão, fazendo do irmão a extensão dele mesmo. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que hoje nos é reservada neste domingo, a leitura primeira mostra, aqui tirada do livro do profeta Isaías, o capítulo 5, versículo de 1 ao 7. Mostra esta parábola, digamos, o cântico da vinha. E aqui nesse cântico da vinha apresenta justamente este amor que tem Deus para com os seus. Deus que fez, Deus que cuida, Deus que cria com carinho todas as criaturas. E infelizmente, qual é a resposta das criaturas? Infelizmente é esta que o texto nos apresenta. O autor sagrado nos mostra a realidade da pessoa humana, dos filhos de Deus, a partir desta história. Este amigo que planta uma vinha, que ali coloca as melhores sementes, que cerca com todo carinho e que eleva uma torre para ser olhada, cuidada e não venha se perder aquela vinha. No tempo da colheita, eis que as uvas que são colhidas são uvas selvagens. Não são as melhores, mas pelo contrário, são as piores, sem sabor e sem gosto. A pergunta do mestre, do dono da vinha é: o que fiz de mal? O que deixei de fazer com esta minha vinha? Nada, meu Senhor, nada deixaste de fazer. Deste o teu melhor. O humano que somos, que nos afastou deste lado tão belo que és tu, ó Deus. A segunda parte do texto mostra justamente Deus que, ao perceber que a resposta que ele encontra não é a esperada, então ele derruba as cercas, faz não pôr aquelas vinhas, para que as elas sejam então tomadas, comidas pelos animais. Desta forma, eis então que o Senhor termina esta leitura mostrando para nós que ele esperava fruto de justiça e o que recebeu foi injustiça. Esperava obra de bondade e o que recebeu foi iniquidade. É claro que Deus se refere ao povo de Israel, um povo que Deus deu tudo de bom e que no final das contas viraram as costas para Deus. Mas Deus insiste em buscar a salvação deste povo. O texto do Evangelho que nós meditamos é a parábola da vinha. Parece com a leitura primeira. Na leitura primeira era um amigo que cuidava, era o dono da vinha. Aqui é o próprio Senhor do Evangelho. É o próprio Senhor que é o dono da vinha. E aqui, neste Evangelho de Mateus 21, 33 ao 43, mostra justamente esta bela plantação. Deus fala aos sumos sacerdotes e especialmente os anciãos do povo. Sumo sacerdote e ancião do povo. Jesus faz uma crítica a este povo. E por isso agora, Jesus usa esta parábola da vinha, que aquele patrão tem aquela sua vinha, arrenda aquela terra e depois vai embora. E quando chega o tempo da colheita, manda que os seus empregados venham para recolher a renda,
daquela lavoura. Só que os empregados recebem aqueles que estão ali cuidando da vinha, recebem os empregados do Senhor com violência. E ali eles escolhem matar todos aqueles empregados que vão receber os frutos da vinha. A uns, diz o texto, espancaram, outros mataram e a outros apedrejaram. Em seguida, o Senhor manda mais um grupo, agora maior, e são recebidos da mesma forma. Finalmente, o Senhor envia seu próprio filho, pensando ele, agora eles vão respeitar. E aqueles donos que estavam na vinha pensam, agora que nós vamos matar, já que esse é o dono da vinha, o herdeiro, então vamos matar e fica para nós esta terra. Caríssimos, o texto retrata o que aconteceu com o Filho de Deus. E o texto retrata justamente esta realidade dura daqueles que escolhem fazer o bem, daqueles que escolhem entregar-se totalmente a Deus. É isto que faz Jesus, doar-se inteiramente a cada um de nós. E aqui o texto é muito claro, quando nos apresenta justamente esta dura realidade. A pergunta que faz o Senhor é: o que farei com estes empregados malvados? O sumo sacerdote e ancião do povo irão responder: matarás com violência. E o Senhor responderá: não conheces a Sagrada Escritura? Não conheces aqueles em que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? O retrato que mostra o texto sagrado é justamente os passos que fizeram com Jesus na sua paixão. Insultaram, maltrataram, colocaram fora dos muros de Jerusalém e ali o executam. Aqui também, o filho que vai ao encontro desses empregados é maltratado, executado, colocado fora dos muros da vinha e ali é morto. Jesus está mostrando o que vai acontecer com a sua vida, por fazer o bem. Mas isto não será derrota para o Filho de Deus. Ele mesmo diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É assim que é alimentada a esperança de quem tem fé. Termina o texto do Evangelho mostrando Jesus justamente que o reino de Deus será tirado daqueles que são maus e entregue a um povo que produzirá fruto. A história diz que esses empregados que ficaram ali, que arrendaram a vinha desse patrão, tem duas hipóteses. Ou eles colheram muitos frutos e não quiseram repartir com o dono da terra, com o real dono da terra, ou eles não plantaram nada e por isso mataram aqueles que foram receber o fruto da terra. Como não tinham nada para dar, então mataram. São hipóteses que nos mostram os historiadores e os teólogos. O que nós precisamos acatar desse texto e ficar para nós é justamente o trato que tem Deus para conosco. Deus nos ama, Deus nos quer bem, e por isso nos trata com zelo e com maestria. E como gostaria Deus que recebesse o recíproco, que nós o tratássemos da mesma forma. Infelizmente, o humano está carregado de muitas más intenções e muitas vezes age como esses empregados do texto do Evangelho. A leitura segunda que hoje nós meditamos, a carta de Paulo aos Filipenses, mostra o carinho de Paulo para com todos nós. Paulo diz para nós: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apacentai as vossas necessidades em Deus, pela oração, pelas preces, pela confiança total que deve dirigir a Deus. E para isto, diz Paulo, para estar com o coração tranquilo e para viver tranquilo na presença de Deus, Paulo diz: vivei e guardai nos vossos corações
estas realidades que os faz estar em paz. Quando ele então nos retrata, nos mostra que nós precisamos viver como pessoas verdadeiras, respeitáveis, justos, puros, amáveis, honrosos e pessoas virtuosas, tendo e assumindo como prática de vida tudo aquilo que o mesmo Paulo transmitiu na sua vida. Paulo ensinou com a prática da vida, ou seja, tudo aquilo que ele buscou ensinar, ele buscou, como Jesus, viver. Aqui está a autoridade do pregador. Está justamente quando nós pregamos aquilo que nós vivemos. Eis o grande desafio. Caríssimos irmãos e irmãs, cuidemos para que a nossa vinha dê bons frutos. Cuidemos para que a nossa vinha agrade a Deus nos seus resultados. E sem sombra de dúvida, seremos especiais aos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê um domingo cheio da sua presença e do seu amor. E nós possamos assim crescer com sabedoria na presença desse Deus que nos ama e nos guarda a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, faz muito bem este vídeo, e se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com outras pessoas e vamos fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Gratidão a todos.